Já já vai acontecer a primeira fase da OBMAP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A OBMAP é uma competição que tem mais de 20 anos de duração e tem como principal objetivo incentivar a matemática perante todos os jovens do Brasil e também descobrir novos talentos. Essa competição, que já teve milhares de premiados, desde São Paulo, interior do Piauí, presidiários, tem um carinho muito especial no meu coração, porque graças ao BMAP eu consegui viajar para vários cantos do Brasil. Graças ao BMAP eu já fui para Santa Catarina, na maior cerimônia da história da UBMAP, eu já fui para o Rio Grande do Norte, eu já fui para Bahia quando era mais novo. Infelizmente eu não participo mais da UBMAP, porque eu já sou um universitário e eu estou na Universidade de São Paulo, mais conhecido como USP. E eu consegui entrar na USP graças ao processo seletivo de vagas olímpicas, que eu usei minhas medalhas da UBMAP para conseguir entrar aqui. Essa Olimpíada que impactou muito a minha vida, tanto para moldar meu ciclo social, conhecer partes do país, e também, entrar na universidade, e ela não impactou só a minha vida, impactou a vida de vários conhecidos meus, e vai continuar impactando a vida de diversos outros alunos. Então, por que não gravar um vídeo dando dicas, ensinando truques da primeira fase da UBMAP, para as pessoas que estão assistindo conseguir tirar o melhor possível dessa prova e conseguir se beneficiar com a UBMAP, assim como eu me beneficiei. Porque, de fato, a UBMAP é uma Olimpíada que muda a vida e vai continuar mudando a vida das pessoas. A princípio, eu vou dar um leve resumo de como funciona a primeira fase. A primeira fase da UBMAP é dividida em 3 níveis. O nível 1 para sexto e sétimo ano, o nível 2 para oitavo e nono ano e o nível 3 para o ensino médio. Qual que é a função da primeira fase da UBMAP? Além de incentivar os alunos, é classificar para essa segunda fase. Quem vai para a segunda fase? Os 5% melhores de cada escola. Como vai os 5% melhores de cada escola vai ter sua nota de corte. Aí vai depender de cada escola, o nível dos alunos, para saber a nota de corte. Se o colégio for uau, top, entre os melhores colégios do Brasil, aí a nota de corte vai ser lá no alto. Escola estadual, municipal, que em si é a maioria das escolas do Brasil, aí a nota de corte vai ser lá embaixo. Então vale a pena você também, antes de fazer a prova, saber uma dimensão de mais ou menos quanto é a nota de corte da sua escola, porque a partir daí você tem uma base de quantas questões você tem que acertar mais ou menos para conseguir avançar de fase. Como funciona a prova em si? A prova tem 20 questões numeradas de 1 a 20, e isso não é uma regra, porém já é uma tendência que as questões estão numeradas em ordem de dificuldade. Ou seja, as primeiras questões, 1, 2, 3, 4, tendem a ser mais fáceis. Aí vai avançando a prova até as últimas questões, 18, 19 e 20, que de fato tendem a ser mais desafiadoras. Por isso, uma dica é: se atente e foque mais nas primeiras questões, porque as provas não têm ordem de dificuldade. Uau, as difíceis valem mais que as fáceis, nem nada. Na primeira fase, não tem isso. Todas as questões valem um ponto igual. Ou seja, entre acertar uma questão difícil e acertar 3 questões fáceis, priorize as questões fáceis. Por isso, sempre faça a prova na ordem. Não comece a prova pelo meio, não comece pelo final. Tende sempre a começar a prova pelo começo, porque lá vai estar a tendência a ter as questões mais fáceis. E a próxima dica é: não leve isso que eu falei de fazer a prova em ordem de cabo a rabo. Por quê? Porque cada pessoa é cada qual, cada pessoa gosta mais de um estilo de questão de matemática, é melhor em um estilo de questão de matemática da UBMAP, geometria, teoria dos números, combinatórias e afim. E no meio da prova, por exemplo, você pode estar numa situação que, uau, a questão 13 e 14 são questões de geometria, porém você não tem tanta familiaridade assim com geometria. Aí a questão 15 é uma questão que você vê que você consegue se dar melhor pelo enunciado, você já viu questões semelhantes, etc. Poxa, não faz sentido você estar vendo a 13, 14 e 15. A 13 e a 14 são assuntos que você não domina tão bem, não tem tanta familiaridade. Quando você vê a 15, você vê uma questão que você tem nível de fazer e mesmo assim vai tentar primeiro fazer a 13 e a 14 para depois ir fazer a 15. Então por isso, se você estiver no meio da prova, sempre lembre, faz a prova em ordem, porém sempre que você quiser, vou pular essa, vou pular essas duas, faça isso, mas lembre sempre de depois voltar nas questões que você não fez, porque ao menos você vai conseguir avançar um pouco, eliminar a alternativa. E a próxima dica é: faça todas as questões, não deixe nenhuma em branca e também tente todas as questões. Então você que sabe que tem que tirar uma nota de corte para passar, tudo mais, aí você pensa: poxa, eu não gosto de combinatória, eu odeio combinatória, eu quero que combinatória pegue fogo. Aí a prova tem 3 questões finais de combinatória, que você nem tenta as questões porque você tem medo de errar. Poxa, tinha muita chance de você tentar essas questões, e mesmo que você não conseguisse resolver, você conseguisse eliminar uma, 2 alternativas, e consequentemente você ia conseguir aumentar a sua chance de acertar aquela questão. Então lembre-se, mesmo que você não consiga desenvolver uma questão e tal, você fez a prova em ordem e sobrou tempo e possivelmente vai sobrar tempo, lembre-se, sempre tente fazer todas as questões, e quando você vê que não consegue desenvolver ou resolver aquela questão, nas alternativas A, B, C, D e vai eliminando quais você vê que, poxa, eu vi que o resultado tem que ser um número par, elimine os números ímpares. Poxa, eu vi que tem que ser um múltiplo de 3, então elimine os que não são múltiplos de 3. A partir disso, você vai aumentar sua chance de acertar as questões no chute, e consequentemente aumentar sua chance de acertar mais questões no final da prova.
A próxima dica é, não fique muito tempo numa questão. A prova tem duração de 2 horas e meia e você tem uma média de 7 minutos e meio por questão, que é um tempo bem generoso, tem muitas provas de vestibulares e outras Olimpíadas que é bem menos, porém, você não pode vacilar, você não pode ficar muito tempo numa questão. Então, exemplo, digamos que você está fazendo a prova lá e está na questão 4, que em si era para ser uma questão que não é tão complicada. Porém, você ficou lá, tentou por 9 minutos a questão e, poxa, não saiu. Compensa muito mais você deixar essa questão para voltar no final do que simplesmente ficar lá 15, 20 minutos na questão e no final da prova você perder tempo e não conseguir fazer questões porque você ficou muito tempo parado numa questão. Então, lembre-se, sempre tem uma noção de tempo, não fique muito tempo parado numa questão. Eu não tô falando pra você, poxa, tenta a questão uma vez, não conseguiu, já avança. Ainda porque a OBMEP é uma Olimpíada que preza muito o raciocínio lógico. Então você dificilmente vai conseguir fazer uma questão de primeira ou sequer de segunda. Você de fato tem que refletir um pouco como fazer a questão, trazer ideias de outras questões, ver o que aquela questão tá pedindo e assimilar. Então assim, você não vai conseguir fazer a maioria das questões de primeira, você vai ter que tentar juntar ideias. Porém, quando você de fato vê que, poxa, não vou conseguir resolver, já fiquei 10 minutos nessa questão, avance, deixa marcado lá, faz um circulinho na questão, falando, não fiz, vou voltar posteriormente. Aí você vai fazendo a prova e no final você volta nas questões que você não conseguiu fazer. A próxima dica é, tome cuidado com o que você vai levar para comer. Assim, a prova do OBMEP não é uma prova que vai durar muito tempo, é só 2 horas e meia. E mesmo assim tem gente que leva salgadinho, refrigerante, fruta, marmita, enfim, leva basicamente o supermercado inteiro pra fazer a prova. Sendo que assim, isso vai de cada pessoa e tal, mas eu, por exemplo, quando eu ia fazer a prova do OBMEP, eu não levava nada pra comer. A única coisa que eu levava era água, e eu não exagerava pra beber muita água, porque aí eu teria que ficar indo no banheiro. Isso vai de cada qual, como eu falei, mas toma cuidado pra não exagerar na comida, porque, poxa, você vai estar comendo salgadinho em vez de estar pensando na questão, sendo que era só tu ter comido antes. E também, você tem que ter um pouco de apreço pelos seus colegas de sala de aula, porque tem gente que, por exemplo, leva aqueles salgadinhos barulhentos, que ficam fazendo barulho, que fica fazendo aquele som insuportável de Cheetos sendo amassado e a pessoa atrás de você tendo que ser obrigada a escutar tudo. Então, tipo assim, se for levar alguma coisa pra comer, leve algo leve, leve alguma fruta, algum suco e tal. Uma fruta pequena, não é pra levar uma jaca madura também no meio da prova, porque aí também não vai dar muito certo. Então, ou leva uma fruta, um suco, algo mais leve, ou simplesmente leve água e deixe pra comer ou depois ou antes da prova. A próxima dica é visando uma realidade que, infelizmente, é a realidade de muitas pessoas no Brasil, que é, poxa, acredito que tem muitas pessoas aqui me vendo que são de colégios particulares, de renome, colégios militares, IEFs, ETECs, que são colégios públicos, porém são colégios públicos seletivos e tal. Porém, a maioria esmagadora do Brasil está em colégios públicos estaduais e municipais, que, infelizmente, não tem um histórico de alunos tão bom assim. E, então tem muitos casos de pessoas que vão fazer a prova da OBMEP e os alunos estão fazendo barulho, o professor tá falando pra pessoa terminar logo a prova porque só falta ela e mais alguns gatos pingados pra fazer. Os alunos falam, vou fazer a prova em 50 minutos, 1 hora e depois vou jogar bola na quadra. Então assim, se o seu colégio for um desses, que infelizmente é a realidade da maioria do Brasil, eu quero que, a princípio, vá na mente de, vou ficar todo o tempo de prova. Vou ficar todo o tempo de prova. Porque assim, eu que fui medalhista, meus amigos que foram medalhistas na OBMEP, a gente ficava todo o tempo de prova. E não faz sentido você fazer a prova em 1 hora e meia, sendo que você ia ter mais 1 hora pra fazer, 1 hora pra repensar, ver se você errou alguma coisa, tentar outro jeito de abordar outras questões. Então assim, fique todo o tempo da prova e não ligue pro povo sair no seu redor. E se os alunos estiverem fazendo muito barulho, te atrapalhando, fala pro fiscal de prova, que possivelmente vai ser algum professor de, poxa, professor, queria me concentrar na prova e, infelizmente, os alunos estão atrapalhando. Não tenha vergonha de fazer isso, porque você tem o direito de fazer uma prova em silêncio e se dar bem nessa prova. Eu mesmo, quando eu ia fazer a prova do OBMEP, teve vezes que eu tinha que falar, pô, professora, eu tô aqui tentando fazer a prova de boa e os alunos tá fazendo barulho, não tô conseguindo me concentrar. Por favor, teria como você pedir pra eles ficar em silêncio? E a professora fazia isso. A próxima dica é, se atente ao local que você vai sentar para fazer a prova dentro da sua sala de aula. Isso é algo que eu vejo pouca gente comentando, porém é algo que pode te ajudar. De exemplo, poxa, eu vou fazer a prova. Porém, se você ficar muito perto da porta da sua sala, vários alunos vão entrar e sair para ir no banheiro e sair quando terminar a prova. Então, consequentemente, esses alunos vão fazer um pouco de barulho e podem te atrapalhar. Você ficar perto de uma janela que pode acontecer barulho, ou perto de algum ventilador atrás da sala mais barulhenta, ou você ficar perto da mesa do fiscal e, consequentemente, as pessoas quando forem entregar a prova, vai passar perto de você. E a última dica é, se divirta e não tenha tanta pressão assim ao fazer a prova do OBMEP. Lembrando, a OBMEP é uma prova que visa a criatividade e o raciocínio lógico, com o principal objetivo de incentivar a matemática para todos os estudantes do Brasil. Ela é uma prova extremamente divertida e versátil de fazer. Você não precisa ter um conhecimento muito rigoroso em matemática, precisa ter uma boa criatividade e raciocínio lógico. E são questões que até pessoas que são de biológicas e humanas gostam de fazer, porque são questões extremamente criativas. Então assim,
Ganhar medalha é legal, inclusive eu tô com as minhas medalhas aqui da UBMEP, tipo, realmente foram medalhas e circunstâncias que mudaram a minha vida, mas acima de tudo, se divirta fazendo a prova, porque a prova foi feita pra isso. E não tem aquela pressão de, uau, tenho que acertar tantas questões, uau, eu não consegui fazer tais questões, quantidade de questões que eu não consegui fazer. Então, se você no meio da prova tiver nossa, não tô indo tão bem, nossa, queria tanto passar e não vou conseguir, isso já vai abaixar sua autoestima, sua autoconfiança e, consequentemente, vai te prejudicar no meio da prova. Porque como que você vai começar a fazer uma questão que é super criativa, super divertida pra fazer com o pensamento de, estou indo muito mal nessa prova. Não, lembre-se, priorize fazer as questões, sempre dê seu melhor, mas nunca sinta aquela pressão de, uau, eu tenho que ir muito bem nessa prova. Ainda porque até quem consegue ser medalhista, quem consegue ganhar uma medalha na UBMEP, uma medalha de ouro como essa, a gente não acerta todas as questões da primeira fase. Tem gente que acerta todas as questões, mas tipo, é uma minoria. Então assim, vai tranquilo, vai confiante, dá seu melhor. Lembra das dicas desse vídeo, priorize as questões que você sabe, faça em ordem, revise. Dê seu melhor e aproveite as questões. Esse vídeo vai se encerrando por aqui. Agradeço imensamente quem viu esse vídeo até o final. Muito obrigado. Eu peço que, por gentileza, quem puder, curtir esse vídeo, se inscrever, compartilhar com seus amigos para eles também conseguirem fazer uma boa primeira fase da UBMEP. Com esse canal, eu tô com a pretensão de futuramente dar dica para outras Olimpíadas, contar minha história de Olimpíadas, como foi com a UBMEP, cerimônias e outras competições, e também trazer soluções de questões, tanto de vestibulares, competições científicas, tal. Também contar um pouco da minha convivência aqui na USP. E é isso. Muito obrigado pela audiência e eu desejo uma boa primeira fase para todos.